O ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou soltar, na quinta-feira, dia 28, 3 coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal que são réus denunciados por omissão durante os atos do 8 de janeiro. Eles estavam presos em Brasília. Foram liberados os coronéis Fábio Augusto, ex-comandante-geral da PM, Clepter Rosa, ex-subcomandante. O coronel Marcelo Casimiro também foi beneficiado. Os 3 terão de usar tornozeleira eletrônica e estão proibidos de usar redes sociais ou se comunicar entre si. Essa situação do 8 de janeiro está se tornando cada vez mais complicada a gente comentar mesmo aqui, né, de maneira geral, porque não dá mais para saber, Ana, qual que é o limite já entre erros jurídicos, entre, enfim, imperícias, entre simplesmente assim, um mau trabalho do judiciário e até que ponto, de fato, o judiciário está ciente de que ele vai simplesmente utilizar isso aí como um instrumento para caçar inimigos, né? Para mim tá muito óbvio, né? Agora, enfim, sobre esses coronéis aqui da PM do Distrito Federal, né, que eram réus por omissão no 8 de janeiro, cara, olha, tem um comentário aqui de um... Nessa matéria? Exatamente, aqui, ó, de um leitor, né, que ele diz assim: prender preventivamente por omissão, né, é a grande pergunta que ele faz. E esse é o problema, né? Chegou num ponto que a gente diz assim, ufa, pelo menos foram soltos. E assim, quando vai chegar o dia que a gente vai começar a discutir realmente toda a ilegalidade dessas prisões e começar a questionar a ilegalidade a ilegalidade dos atos do Alexandre de Moraes? Agora o advogado do Daniel Silveira, né? Porque olha, quando eu prendo alguém preventivamente, é para impedir que alguém faça algo. Sei lá, o sujeito ameaçou matar alguém, foi descoberto um plano, fulano estava com um plano para assassinar alguém, ou sei lá, o fulano, enfim, é um criminoso e ele pode fugir do país a qualquer momento porque ele tem recursos para isso, né? Lembra, sei lá, o caso aquele cara do Sérgio Naia, lembra? Da construtora, que matou um monte de gente, e tal. O cara era rico, tinha passaporte estrangeiro, então você prende preventivamente para impedir que o sujeito fuja, ou para impedir que ele cometa outro crime. Agora, por qual motivo eu prendo preventivamente alguém que foi omisso numa ação? Para prevenir o quê? Porque prisão preventiva é para você prevenir. Prevenir o quê, meu Deus? Não, e tá na conta deles todo aquele elenco, né, de ações, então, supostamente. Ou seja, de não ações. De não ações. A ação deles foi a não ação, no caso. Você está entendendo a loucura de todo o dinheiro? É o caso do Felipe, entendeu? Que está preso porque ia fazer uma viagem que não era proibido ele viajar, quer dizer, não tinha crime, não tinha acusação, não tinha nada, ele não estava fugindo. Não, mas a gente vai prender ele porque ele poderia ter viajado para poder futuramente se esquivar de uma ação que poderia acontecer no futuro, né? E aí, tá, mas ele não viajou, ele tá aqui. Não, mas ele tá aqui, mas ele tem que provar que ele não viajou. Ele não viajou, ele tá aqui. Se ele tivesse viajado, ele não tava aqui. É assim, eu acho que existe um elemento de crueldade, de bizarrice nessas ações do 8 de janeiro, que é o que a gente chama de experiência da estimulação contraditória, entendeu? Que a gente viu acontecer assim a rodo, em larga escala, durante a pandemia. É aquela coisa, mantenham 1 metro de distância na fila para entrar no aeroporto, no próprio aeroporto. Aí depois entra no avião, cada um vai ficar sentado. Não, senta todo mundo junto agora. Agora, assim, o certo seria então, não seria eu exigir que a companhia aérea não colocasse outras pessoas do meu lado? Se eu exigisse que a companhia aérea colocasse outras pessoas do meu lado, eu poderia ser expulso do voo. Agora, se eu ficasse do lado de outra pessoa na fila para entrar no mesmo avião, eu também poderia ser expulso do voo. Quer dizer, qual que é? E aí, ou seja, são 2 ações contraditórias. E essas 2 ações contraditórias são estimuladas por aqueles que detêm o poder de te fazer obedecer. Os estímulos são sempre em relação a coisas
absurdas, a coisas que não fazem sentido. Porque no final das contas, quando eu uso essa crueldade dessa experiência do estímulo contraditório, de mandar prender, vou prender preventivamente para prevenir você de fazer um negócio que você não fez, né? Assim, que ainda nem está provado que você faria. Exatamente, é o padrão. Assim, não, simplesmente assim, eu vou te prevenir para que no futuro você não faça o quê? Não, mas a ação aconteceu no passado. É uma inversão da linha temporal. Entendeu? Os atos que aconteceram 1 ano antes do golpe fazem parte do golpe porque essas pessoas de alguma maneira sabiam que lá no futuro o golpe aconteceria. Tá, mas o golpe é um crime? É um crime, então você está preso por associação ao crime. Tá, mas se o crime existe, por que o crime não foi denunciado e o criminoso não está preso? Não, é que a gente ainda não decidiu se é crime ou não, ele ainda está solto. Tá, mas se não é crime ou não, como é que eu posso estar associado a um crime que a gente ainda não sabe se é crime? Qual que é a finalidade das experiências de estímulo contraditório? A finalidade é você anular a capacidade das pessoas perceberem qualquer tipo de lógica no sistema, é você anular a capacidade das pessoas raciocinarem, é você literalmente massacrar a inteligência das pessoas e, simultaneamente, reforçar o senso de obediência. Então você já não obedece uma lei com base se essa lei é justa ou não. Você obedece à lei simplesmente pelo temor daqueles que aplicam a lei. Independente se faz sentido ou se não faz. E você vai, aos poucos, abrindo mão, abdicando mesmo, voluntariamente, ou melhor, involuntariamente, né? Sem escolha. Exatamente, involuntariamente você vai perdendo a capacidade de raciocinar, de prestar atenção. Né? Você vê, por exemplo, esses imbecis que povoam as redações da grande mídia, eles leem um descalabro desse, fulano foi preso preventivamente por omissão. E eles falam isso como se fosse a coisa mais normal, como se fizesse sentido. E até concordando mesmo. Exatamente, né? Sabe? Tipo assim, você deixou de ir à festa. Então você vai ficar. Você vai ser preso preventivamente para que você não deixe de ir à festa. É até difícil de. É até difícil, porque não faz sentido. Não faz. Porque não faz sentido, porque não tem a menor lógica. Eu não posso ser preso preventivamente por algo que eu deixei de fazer no passado. Nossa. Prevenção significa que prevenção vem de prevenir, em latim, ou seja, antes que venha. Uhum. É algo que você faz, ou seja, antes que aquilo aconteça. Uhum. Você não prende preventivamente alguém por algo que já aconteceu. Ou, no caso, por omissão, que é algo que não aconteceu. São duas contradições ao mesmo tempo. E, quer dizer, ler uma bobagem dessa é assim, sabe? É como, sei lá, é como você recitar uma poesia dadaísta. É um monte de palavras que não fazem o menor sentido e as pessoas falam isso com um ar de empáfia jurídica, como se elas estivessem ali lendo, né, uma dissertação do Rui Barbosa sobre direito internacional. E elas simplesmente não percebem que elas perderam toda a capacidade delas de compreender a lógica dos processos legais, foi pro pau, acabou, foi dizimado. A única coisa que existe é o senso de obediência, é o medo, a obediência pelo medo e a destruição da capacidade de raciocinar das pessoas. Existe uma crueldade por detrás dessas ações, que é justamente isso. São essas experiências de estímulos contraditórios. Aliás, tem nada a ver com Alexandre de Moraes e com o STF, só uma observação que eu quero fazer, que experiências de estímulos contraditórios elas eram feitas em gulags e em campos de concentração nazistas. Tá? Foram as pessoas, aliás, que mais documentaram os efeitos das experiências de estímulos contraditórios, foram os nazistas. Né? E essas experiências foram amplamente aplicadas aqui no Brasil, inclusive, durante a pandemia. Né? O estímulo contraditório foi... Assim, a pandemia foi uma engenharia social, experiência de engenharia social de nível mundial. E, numa proporção menor, todas essas ações do 8 de janeiro também são uma experiência de engenharia social.